Chinês e japonês é a mesma coisa? Podemos escrever chinês e japonês ao mesmo tempo? Hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que você deve saber sobre chinês. Esse mundo místico e que ao mesmo tempo no Brasil é confundido como olha o japonesinho ali, olha os olhos rasgados, é tudo a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Vamos descobrir. Oi gente, ni hao! Eu sou o Gabriel, sou professor de chinês, de mandarim, para as pessoas que gostam de falar a palavra mandarim, e também sou tradutor e intérprete de uma longa data aí. Primeira coisa que você deve saber, chinês e japonês não são a mesma coisa. Oh meu Deus! Só para vocês terem uma ideia, se a gente for fazer uma comparação, chinês e japonês e coreano, essas 3 línguas, é como se fosse o português, o inglês e o russo. Vocês conseguiram entender, né? Então são coisas bastante diferentes. O que é parecido? Um tracinho outro, o formato, o olho, né? Você diz, mas o olho de japonês, de chinês, de coreano é diferente. É verdade, é diferente. Se você pegar um brasileiro e você pegar um americano e depois você pegar um russo, você vai ver algumas características diferentes, mas no geral a gente vê bastante semelhanças. Oi é ni hao. E eu conheço alguém, as pessoas que sabem japonês vão falar pra mim como é que fala direitinho isso negócio. Em japonês eu acho que como é que é? Alguém qua? Konnichiwa. Eu sei que em japonês, para você falar oi, você tem que saber em que hora do dia você está se apresentando. Por isso, eu acho que à noite é konnichiwa. 2. O chinês é uma língua tonal. Você não sabe o que é isso? Eu explico aqui nesse card direitinho o que é tons. Mas, em linhas gerais, o que é? Chinês é uma língua que o que vai fazer a pessoa entender é o jeito que você pronuncia determinada palavra. Em português não existe isso, alguém vai me dizer. Será? Vira para a outra e diz pó, pó, pó. E a outra responde. Vocês viram que nesse desenho tem um pó, 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 pó. Todo mundo consegue entender, mas só tem pó. Pó, 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 pó. É o jeito que a gente pronuncia, a entonação vocal que vai modificar esse negócio aí. Outro exemplo. Coco. Cocô. São diferentes, não são? Então, justamente isso. Claro que em português são exceções, que eu coloquei de propósito. Mas em chinês, imagine que é isso para sempre. Então, se você é bom de música, você consegue definir o que está desafinado, o que não está, você consegue falar chinês. Amém, Jesus. 3. Chinês é uma língua que ela é monossilábica. O que significa isso? Não sei. Que em chinês cada sílaba significa uma palavra. Mas não tem a palavra ni hao? Então, a palavra ni hao acaba se tornando então uma expressão. Significa o quê? Que você pegou 2 palavrinhas, juntou as duas, se formaram uma nova palavra. 4. Aquele emaranhado, aquele quadradinho onde tem um monte de risquinhos, que a gente chama de desenho, é uma palavra. Você vai falar sobre isso nesse card aqui. Chinês, se a gente pegar lá atrás, era como se fosse aqueles pictogramas, sabe aqueles desenhos das cavernas? Que eles faziam uma pessoa, desenhava a pessoa para se comunicar. Então, o chinês, ele se originou daí. Então, por exemplo, existia um sol, que era o formato do sol mesmo, foi passando o seu tempo e eles começaram a estilizar isso aí.
Nas aulas de arte a gente até aprende essa palavra estilizar, que eu lembro que na minha escola, quando a gente aprendia a estilizar, a gente pegava um objeto de verdade, um objeto assim real, bem realista, e começava a estilizar ele. A gente começava a quadricular ele, e foi isso que aconteceu com o chinês. O chinês hoje, ele pegou aquele desenho que antigamente era desenho e transformou ele em uma coisa mais estilizada. Então eles são quadrados, o que era redondo se tornou em reta. Eu vou tomar um gole desse refrigerante para ver se eu esqueço os problemas. 5! O chinês tem duas formas de se escrever hoje. Existe o chinês tradicional e o simplificado. Adoro. Eles simplificaram os caracteres lá na década de 50, na China, quando o Mao Tse-tung ele entrou no governo, impôs a ditadura, todo mundo vai aprender a ler e escrever, porque o analfabetismo na China era muito grande. Depois que eles simplificaram os caracteres, segundo o que a história nos diz, os chineses começaram a ter mais interesse em aprender a ler e a escrever. Então, por isso que até hoje existe um fantasma aí, por exemplo, um estrangeiro. Eu não sou estrangeiro, mas é claro. Um estrangeiro em relação à China. Falar por exemplo, eu sei falar chinês. O chinês sempre fala pra mim. Você sabe falar? Nossa, que fantástico, parabéns. E você sabe escrever? Quando eu falo que eu sei escrever, já ficam. Oh, meu Deus, ele sabe escrever? E quando eu falo que eu sei escrever em simplificado e tradicional. Ai, meu Deus, ele sabe escrever em simplificado e tradicional. Como assim? Como assim? Eles não conseguem entender isso. Porque na China continental eles só aprendem simplificado. Em Taiwan, eles aprendem o tradicional, depois eles são apresentados ao simplificado também para se comunicar com a China continental e com o resto do mundo. E aí, gente, vocês gostaram desse tipo de conteúdo? Gostaram de chinês? Olha que eu estou dando um curso de chinês, mais ou menos umas aulas, para você que quer aprender ou tem interesse em desmistificar um pouquinho de chinês. Eu sou o Gabriel e a gente vai continuar com isso, tá bom? Até a próxima! 再见!